Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. 12 de novembro, o NT Sul está no ar com os principais destaques. Seja muito bem-vindo. Vereador Noeli Castelo, de Cachoeira do Sul, propõe que a Câmara contrate mais 30 assessores. A gente está observando, a gente recebeu e está na pauta para a sessão de logo mais essa questão desse requerimento dele, em que ele sugere a contratação desse servidor. Economia zero. O mesmo vereador gastou em 22 meses de mandato quase R$27 mil em diárias. O vereador Noeli Castelo e seu assessor gastaram em 22 meses de mandato R$ 26.710,50, numa média de R$ 1.215 por mês. Apenas nos primeiros 9 meses deste ano foram gastos pela dupla R$ 15.900. O presidente da Câmara se pronunciou sobre o assunto. A obra da Escola de Ensino Médio do Piquiri era para estar concluída em agosto. E continua a saga da Escola de Ensino Médio da Vila Piquiri, que agora se transformou em uma obra fantasma. Já há algum tempo, a empreiteira abandonou o canteiro de obras. O projeto evita conflito e discriminação em ambiente escolar de Cachoeira do Sul. Conflitos são resolvidos de maneira didática. Porque muitas vezes a gente está com algum problema e o outro não sabe. Então a gente não sabe o que o aluno passou naquele dia antes de vir para a escola à noite, né? A partir do momento que tu te sente melhor naquele ambiente, tu começa também a produzir mais, né? Tu vai começar a te interessar mais por aquilo que o professor está ensinando. Você vai conhecer exemplos de empreendedores que deram certo e altas dicas de como empreender com sucesso. Tem ainda o quadro Vida Animal com o médico veterinário Edson Salomão. Hoje vamos falar sobre a convivência de cães e gatos. Isso é possível? Bem simples, assistam. Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o ao vivo de hoje com os seus amigos. A Secretaria de Segurança Pública atualizou os números da criminalidade no Rio Grande do Sul. De janeiro até outubro foram 993 ocorrências só aqui em Cachoeira do Sul. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, nos 304 dias de 2018, os órgãos policiais de Cachoeira do Sul registraram 768 furtos, 123 roubos, 62 furtos de veículos, 5 roubos de veículos e 35 abigeatos. No total, foram 993 ocorrências de janeiro a outubro deste ano. O município ainda assinalou 2 homicídios dolosos, com 2 vítimas, 54 casos de estelionato, sendo 33 por posse de entorpecentes e 162 por tráfico de drogas. Os dados apontam que no Rio Grande do Sul, no comparativo com o mesmo período do ano passado, houve redução de 22,3% nos homicídios e 34,5% nos latrocínios. Apenas o crime de roubo de bancos no estado teve alta, 10,9% segundo a Secretaria. A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. A MSF tem por missão chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes atendidos em seus projetos. A organização está em busca de profissionais. Para participar, tem que se candidatar a uma vaga no site do projeto. Levar cuidados de saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, epidemias, desastres naturais ou sem acesso à assistência médica. Esse é o trabalho desenvolvido há quase 50 anos pela Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, que está em busca de profissionais. Especialistas que foram a campo contaram suas experiências em um bate-papo na Faculdade de Medicina da URGS em Porto Alegre. Salomão passou 3 meses em Burundi, país africano que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. A gente que vive no Brasil acha que conhece necessidades, acha que conhece pobreza, mas a gente vê miséria de verdade, então isso é uma coisa que me chamou a atenção e foi uma das experiências profissionais
mais gratificantes da minha vida, porque eu acredito que eu ajudei muita gente, mas eu aprendi bastante também e eu acho que eu acabei recebendo, ganhando mais do que eu deixei lá. Mas não são apenas profissionais da saúde que participam das missões no exterior. Diogo é formado em Relações Internacionais e foi para o Sudão do Sul, país da África que há 5 anos enfrenta uma guerra civil. Trabalho no escritório do Rio de Janeiro e também trabalho como promotor de saúde, que é o profissional que vai para campo e trabalha muito com educação, sensibilização das comunidades. Então, eu tive uma experiência de 6 meses recente no Sudão do Sul, em que a gente trabalhava muito com a comunidade em questões de violência sexual, malária, higiene. Interessados em se candidatar a uma vaga podem conferir as oportunidades no site da organização e enviar currículo com carta de motivação para o e-mail recrutamento@rio.msf.org. Importante deixar claro que são recrutados, eles têm contrato, têm salários. Pré-requisito é ter o diploma universitário, 2 anos de experiência na área e muito importante ter línguas, inglês ou francês. Quanto mais línguas, melhor. É bem interessante poder ajudar as pessoas, assim, fazer uma conexão boa com o mundo, com essas regiões que precisam mais. Eu acho que é uma experiência legal de vida poder fazer isso. E por falar em saúde, o Novembro Azul está aí para lembrar aos homens a importância da prevenção do câncer de próstata. O gestor em saúde, Francisco Bastos, comenta. Durante o último mês de outubro, tivemos toda uma campanha e um chamamento a respeito do câncer de mama, o famoso e já tradicional Outubro Rosa. Neste mês de novembro, mudamos a cor e alteramos o foco e estamos prevendo e fazendo as ações em relação ao câncer de próstata. Ela é uma doença tipicamente masculina e que o Instituto Nacional do Câncer estima 68 mil casos neste ano de 2018, sendo que 20% desses casos têm levado à morte. Por que mata tanto este câncer de próstata? Porque geralmente não é feito diagnóstico precoce, já que este tipo de tumor ele não apresenta nos seus estágios iniciais características ou sintomas. E neste momento, justamente, quando detectado, ele pode levar à cura até 90% dos casos. Nós sabemos que o homem é refratário em relação à sua saúde, diferente da mulher que tem os cuidados desde a infância, passando pela puberdade e assim vai, relacionado com a questão da própria maternidade. Mas isso não justifica que nos dias atuais se mantenha essa situação e o homem não busque informações e não busque se tratar, deixando avançar os seus problemas de saúde. Por isso, se você é homem, vá buscar esta informação, vá buscar um atendimento individualizado, especialmente se você tem mais de 50 anos ou acima de 45 anos e tem histórico familiar de câncer de próstata. Também, se você é mulher, estimule o seu marido, o seu companheiro, algum familiar do sexo masculino para que se cuide, para que faça esta consulta e faça a prevenção desta doença que ceifa muitas vidas em nosso país e no mundo todo. Diante disso, deixemos de lado o preconceito, deixemos de lado o machismo, porque ser herói é também defender a vida. E é preferível, sem dúvida nenhuma, um atendimento anterior, um atendimento precoce, para que tenhamos resultados favoráveis. O Novembro Azul serve como chamamento, mas é também um aspecto importante para a saúde do homem como um todo. Focado, é verdade, em relação ao câncer de próstata, mas para a saúde do homem como um todo. Pensem nisso. A seguir, você vai conhecer exemplos de empreendedores que deram certo e dicas de como empreender com sucesso.
Economia zero. Vereador Noeli Castelo, de Cachoeira do Sul, bate recorde no uso de diárias. São quase R$27 mil gastos. E agora propõe que a Câmara contrate mais 30 assessores. A gente está observando, a gente recebeu e está na pauta para a sessão de logo mais essa questão desse requerimento dele, em que ele sugere a contratação desse servidor. O projeto evita conflitos e discriminação em ambiente escolar de Cachoeira do Sul. Porque muitas vezes a gente está com algum problema e o outro não sabe. Então a gente não sabe o que o aluno passou naquele dia antes de vir para a escola à noite, né? A partir do momento que tu te sente melhor naquele ambiente, tu começa também a produzir mais, né? Tu vai começar a te interessar mais por aquilo que o professor está ensinando. E a obra da Escola de Ensino Médio do Piquiri está parada mais uma vez. E continua a saga da Escola de Ensino Médio da Vila Piquiri, que agora se transformou em uma obra fantasma. Já há algum tempo, a empreiteira abandonou o canteiro de obras. O NT Sul já está de volta. Obrigada a você que está participando em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada pelas mensagens, viu? Eu sempre falo aqui que você, telespectador, constrói o NT Sul juntamente com a gente. Exibimos diariamente várias reportagens que foram sugeridas pelos nossos telespectadores. Os nossos comentaristas também se põem à disposição para tirar suas dúvidas, viu? Dentro da área de cada um, é claro. No quadro Vida Animal de hoje, o médico veterinário Edson Salomão responde a uma dúvida que veio pelo nosso WhatsApp. Veja só. Atendendo também uma sugestão de um telespectador e respondendo a sua pergunta, se é possível, no local onde que tenha 3 ou 4 animais, cães de grande porte, e ele tinha muita vontade de criar um gato, de adotar um gato, porque a filha gosta muito e então ele quer contentar a filha tendo um gatinho que pode ficar dentro de casa, que é um animal assim, mais de porte menor, então pode entrar dentro de casa, já que os cães dele são grandes. Principalmente, já que ele vai adotar, eu sugiro que não perca tempo, adote, né? Que nós temos muitos animais abandonados e uma adoção sempre é bem-vinda. E basta ter um pouco de paciência. Eu tenho essa experiência na minha própria residência, em que meu filho, já contei essa história, ele e a namorada encontraram um filhotinho de gato na rua e veio para casa. E no começo eu fiquei meio preocupado, porque eu tenho animais de porte grande e à noite eles são agressivos com estranhos quando o dono não está junto, senão eu ou alguém da minha família. E no começo fiquei com medo. Mas eu disse, não, vamos enfrentar isso aí, ver essa experiência, porque só lendo, ler uma coisa, o bom é ver na prática. Então, aos poucos, é muito simples. Eu reuni os animais, fiquei com um gatinho no colo, né? Os animais cheiraram. Quando iam querer latir, eu pegava, repreendia eles e aos poucos eles foram se tornando amigos e hoje é impressionante. Hoje, a gente vê esses animais que eu tenho de grande porte, eu crio cane corso e dog alemão, e eu vejo que esses animais, assim, se entrar um animal estranho no pátio, aqui, ou algum ladrão, eles vão ser muito agressivos. Agora, se entrar esse gatinho, sair de dentro de casa e for para a rua, ele passa por cima dos cachorros quando estão deitados, eles respeitam aquele gatinho, é uma gatinha na realidade. Então é uma coisa muito bonita de ver o convívio, né, desses animais, essa harmonia que existe na natureza, desde que as pessoas se dediquem um pouco de tempo e tenham paciência. Não é de uma hora para outra chegar com um gato largar assim no meio dos cães, eles vão, sem dúvida, eles vão matar. Mas se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, todos os dias sentar, pegar, até enrolar um jornal, se por acaso o cachorro for querer avançar, bate no chão com o jornal e o animal começa a ver que tu está protegendo aquele filhotinho de gato, ele acaba se acostumando e dentro de poucos dias
eles podem estar vivendo tranquilamente e numa harmonia impressionante. Então, pode sim, eu aconselho as pessoas que têm cães, podem criar gatos também. E vou dizer uma coisa, só quem criou um gato sabe como é gratificante. É um animal totalmente diferente dos cães em relação ao seu comportamento. Os cães sempre estão fazendo festa, o gato já é um animal que ele procura carinho quando ele tem vontade. Então ele é um animal mais independente. E muito legal de criar. Também eles têm, na natureza, eles têm um papel importante, né? Porque aonde tem gatos, eles espantam os ratos. Então, nas fazendas, onde tem pessoas que têm esses lavoureiros, têm grandes depósitos, às vezes estão vindo aqui na cidade procurando aonde adotar, porque eles querem levar para criar nos seus galpões, porque os ratos causam prejuízo muito grande na agricultura e também na saúde pública, porque são vetores de várias doenças. Então, pessoal, pode tranquilamente criar cães junto com gatos. Isso aí é muito legal e vocês vão ver que não é nada difícil. Depois me relatem a experiência. Até a próxima. Estudantes do EJA, da Escola Dora Abreu, desenvolveram este ano um trabalho sobre discriminação. Problemas que geravam conflitos em sala de aula foram resolvidos de maneira didática aqui em Cachoeira do Sul. Professores e alunos comemoram o resultado deste projeto. Neste espaço, a protagonista é a educação. É assim dentro de qualquer escola. Na Dora Abreu, no EJA, alunos de 15 a 70 anos, além de ler, escrever, calcular, aprenderam neste ano que as diferenças devem ser respeitadas. E nós nos deparamos com uma situação de preconceito, né, de discriminação, né, muito grave entre os alunos da EJA. Então a gente resolveu fazer esse trabalho, né, em conjunto com os professores, né, para que essa situação, né, fosse resolvida entre os alunos. E nada melhor do que eles próprios se darem por conta, né, de que estavam agindo errado. Eles viram que o comportamento estava errado depois que os conflitos foram um assunto na sala. Esta é uma das professoras que identificou o problema. A maioria das vezes é por falta de conhecimento, né? E o nosso papel aqui é justamente trazer esse conhecimento para eles, né? É trazer essa luz para os alunos para que eles acordem e percebam, né? Que aquele caminho ali da discriminação, do preconceito, né? Que esse caminho está errado, né? É só trazendo esse conhecimento e essa luz para eles é que eles conseguem enxergar melhor, né? E esse é um dos nossos papéis aqui na escola. A professora Regina é orientadora educacional na Dora Abreu, um trabalho que ela garante ser fundamental. É só através do conhecimento que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Então, através desse painel, nós podemos mostrar para os alunos, para os professores, para todos da comunidade escolar, a importância da diferença, né? Através da inclusão, do respeito, acolhida e empoderamento. O rosto do Vinícius não esconde a alegria de ser bem acolhido pelos colegas, que se tornaram grandes amigos. Quando entrou na escola, em abril, estava no 5º ano, agora já está no 8º. Consigo trabalhar, eu trabalho de dia, aí eu venho para cá de noite. Às vezes eu chego até atrasado, né? Hoje cheguei no ponto certo. E o Vinícius mora longe, vem a pé do bairro Escopel até o Cristo Rei, onde fica a escola. O auxiliar de servente conta por que parou de estudar. Eu estudava lá no CIEP, né? Aí depois eu passei pro Geni. Aí só que era muito difícil de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes não tinha, eu falhava aula para poder ir trabalhar e assim ficava, né? A professora de português e inglês conta que ela aprende mais do que ensina. Eles nos devolvem isso, porque a partir do momento que tu te sente melhor naquele ambiente, tu começa também a produzir mais, né? Tu vai começar a te interessar mais por aquilo que o professor está ensinando.
Eles perderam aquela oportunidade de estar na escola, na idade correta, e aí quando sentem a necessidade, eles voltam para a escola. E aí quando eles retornam, eles têm que ser bem acolhidos. A orientadora conta qual a técnica aplicada. Através do diálogo, da conversa, tentar se colocar no lugar do outro, né? Pensar por que o outro agiu daquela maneira, né? Porque muitas vezes a gente está com algum problema e o outro não sabe. Então a gente não sabe o que o aluno passou naquele dia antes de vir para a escola à noite, né? E a escola, a gente sabe que muitos deles, eles vêm à noite, é o único local que eles têm para fazer a refeição do dia, né? Então é um momento muito importante, a acolhida desses alunos aqui dentro da escola. A ampliação e adaptações necessárias para a abertura da escola de ensino médio do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, deveria ter sido finalizada em agosto. 3 meses já se passaram desde o prazo e o canteiro de obras está abandonado. A condição para a empreiteira retomar o serviço é ter, do governo do estado, a garantia de recebimento de mais de R$1 milhão de outras obras já realizadas. A primeira quinzena do mês de maio foi de esperança renovada para a comunidade do Piquiri, quando a equipe da FF Engenharia e Construção instalou o canteiro de obras na inacabada Escola de Ensino Médio e deu o pontapé inicial às obras de ampliação necessárias para a abertura da escola. Mas logo no início, a constatação da necessidade de uma camada de 70 centímetros de aterro no local derrubou a previsão de 4 meses para a conclusão da obra. Falta aterro, está muito baixo, então deve ser aterrado. Mas como a gente já falou com o fiscal, a gente vai fazer o aterro dentro da obra. Quanto ao restante, a gente vai esperar. Mas na obra em si, vai ser todo colocado aterro para dar sequência no serviço. O cronograma de obras da FF Engenharia e Construção previa a realização do trabalho do mês de abril de 2018 até o mês de agosto de 2018. Nós já estamos em novembro. O valor do trabalho seria quase R$950 mil. A empreiteira solicitou ao governo, então, um aditamento de cerca de R$200 mil em função dos aterros que seriam necessários para a realização da obra. Levou esse aditamento, mas mesmo assim abandonou o canteiro de obras. Por telefone, Matheus Miranda, um dos responsáveis pela empresa, explica que a demora na liberação do aditivo foi só o gatilho inicial para a paralisação da obra. Um aditivo saiu, demorou-se muito tempo para sair, muito tempo, quase deu o prazo da obra para sair o aditivo e verificou-se que o contrato da obra não tinha mais vigência. Só que, além de tudo isso, o principal motivo da obra não está andando, um dos principais, digamos assim, além da vigência do contrato, do aditivo, é o pagamento. O Sartório deixou muito bem claro que só iria realizar os pagamentos das empresas, dos prestadores de serviço, após liquidar a folha de pagamento. E até hoje não foi liquidada a folha de pagamento do mês de outubro. Então, essa situação que o Estado está vivendo em relação de pagamento nos preocupa muito. A gente fazia o investimento e não teria previsão de receber. O empresário afirma que a empreiteira possui mais de R$1 milhão em notas emitidas de obras diversas para o governo do estado, com mais de 100 dias de atraso no pagamento, e que precisa de garantias para seguir trabalhando. Se nós tivermos uma garantia do dinheiro e liquidar as notas fiscais, nós temos uma garantia de pagamento também. Mas não sei como é que vão proceder. Eu acho muito difícil o Sartório conseguir regularizar todas essas questões, até questão de contrato, de pagamento, antes dele trocar de mandato, né? Apesar de várias tentativas, não conseguimos qualquer posicionamento do governo por parte das secretarias de obras e da educação. Enquanto isso, o prédio entra em fase de depredação, com vidros quebrados, queda de cercamento e invasão de animais. Materiais da obra, como ferragens, são tomados pela ferrugem. Além do risco de furto, já que qualquer um pode acessar o local. O casal Marilene e Cacaio acompanham desde o início o processo de edificação da escola e só tem a lamentar. Quando começou todo esse processo de construção da escola de ensino médio do Piquiri, que idade tinha a tua filhota? A minha filha, acho que devia ter uns 1 ano e pouco por aí. E agora que idade ela está? Está com 10 anos. É? E
Como é que está o teu coração, a tua esperança com relação a essa escola, que ela estude na escola assim que terminar o 9º ano? Lena, é o seguinte, assim, ó, a nossa esperança, não só minha, de mãe, né, como todos aqui tem filhos, e todos sonham que nossos filhos vão nesse colégio, né? Mas eu digo assim, ó, o colégio está uma anarquia, dá para ver, aí tá para os olhos de quem quiser ver, né? O estado que tá, começa e para, nunca termina, é uma coisa assim, ó, que começa uma coisa e nunca termina. Tu que mora muito tempo aqui, percebe que a cada ano muitos desistem de estudar em função da distância de ir para a cidade? Muitos. Porque, diz assim, ó, Lena, ó, no inverno, jovens, muitos no inverno do ano passado saíram enrolados no cobertor para ir na parada de ônibus. Madrugada, tem que sair madrugada, chovendo, com frio. Muitas se enrolam no cobertor e vão para a parada do ônibus. Nós estamos desanimados já, porque quantas vezes a gente lutou isso aí e os soldados vão se evadindo, hoje não tem mais ninguém para lutar com nós aqui. Eu já estou velho, não tenho uma filha pequena, mas eu não me sinto mais com força. É difícil até de falar sobre isso aí, o patrimônio que tem aí e a necessidade que é para esse povo aqui, esse colégio aí. Olha quantos transportes nós temos uma menina que vai nesse transporte, a gente sai, essa faixa é um perigo, claro que tem risco, mas é mais, né? Todo diariamente na cidade, indo para a cidade, fazendo 40 quilômetros aí. É desesperador isso aí. Eu iniciei com a esperança de que os meus filhos, quando ingressassem no ensino médio, pudessem estudar na vila, mas infelizmente, pelo que eu vejo, pelo andar da carruagem, isso não será possível. A minha filha, ela estava no 4º ano quando a gente montou a comissão de pais. Ela já vai para o 7º ano, tem mais 3 anos na escola Sagrado Coração de Jesus. E a escola de ensino médio simplesmente não está concluída, não tem possibilidade nenhuma, pelo que a gente vê como população, de abrir. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, que atende a comunidade do 1º ao 9º ano, 31 alunos estarão aptos ao ensino médio no próximo ano letivo. Sem a abertura da escola, a alternativa é estudar na cidade. Nós convivemos com essa situação, né? A expectativa deles de terem a escola até a conclusão. O ano passado nós já vivemos isso, né? O 9º ano concluindo e esperando pela escola, o que não aconteceu. Este ano nós temos mais 2 turmas de 9º ano concluintes que também estão esperando pela escola, nessa expectativa, né? A cada ano uma decepção, já que a situação se arrasta. A cada ano uma decepção. E alguns desistindo, né? Que não tem condições de ir para a cidade, alguns acabam desistindo, né? Nós também temos essa expectativa, né? A cada ano a gente não promete, mas a gente fica naquela esperança, será que eles terão o ano que vem a escola funcionando? E os pais que nos perguntam, mesmo a gente sendo municipal, né? E a escola ali é estadual, os pais nos perguntam diariamente sobre a escola. Finalizando o ano, 9º ano, aumenta, né? A expectativa e as perguntas dos pais sobre a escola. Desde o último sábado, boletos vencidos de qualquer valor poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente e não apenas na instituição financeira em que foram emitidos. A mudança vem sendo feita gradualmente desde agosto deste ano. O projeto da nova plataforma de cobrança começou há 4 anos. Esta nova fase inclui boletos de qualquer tipo, incluindo faturas de cartão de crédito e doações, entre outros. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, cerca de 40% dos boletos desses tipos têm em comum a característica de que o valor a ser pago pode não ser exatamente o que consta no boleto. Os clientes com boletos sem registro na plataforma e que forem rejeitados deverão procurar o emissor do boleto para quitar o débito ou solicitar seu cadastramento no sistema. De acordo com a FEBRABAN, a mudança impacta 4 bilhões de boletos processados anualmente em todo o país. Falamos agora da arte de empreender.
o processo de abrir um novo negócio ou reinventar o que já existe. O número de microempreendedores individuais no país apresentou forte alta desde o período pré-crise em 2014 e cresceu 68%. Você vai conhecer agora exemplos de empreendedores que deram certo e dicas de como empreender com sucesso. Do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Essa é a rotina da maioria dos brasileiros. Pouco tempo sobra durante a semana para momentos de reflexão ou a idealização de algo inovador. Fica até difícil desenvolver ideias quando a necessidade de um merecido descanso, não é mesmo? O fato é que somos especialistas em diagnosticar problemas, mas nem sempre em criar soluções. É reclamando das necessidades que muita gente acaba perdendo de vista as chances de se tornar um empreendedor. Segundo o dicionário, o título é atribuído ao indivíduo que possui a capacidade para idealizar projetos, negócios e atividades. Assim, parece até fácil descrever um empreendedor, mas na prática, alguns atributos são essenciais, como imaginação e criatividade para encontrar maneiras diferentes de resolver um problema, capacidade determinante de colocar ideias em prática, organização e habilidade de liderança, conhecimento técnico de etapas e processos do produto ou serviço inovador, resiliência para não desistir nas primeiras dificuldades e humildade para construir soluções pensadas nas necessidades das outras pessoas. Para um bom empreendedor, meia oportunidade basta. Mas além das características essenciais para o perfil, é preciso ter coragem e planejamento. Aí sim é possível dar o pontapé inicial para abrir a porta da inovação e do sucesso. Entre erros e tropeços, André aproveitou direitinho cada chance que a vida deu. Quem vê o sucesso do empresário hoje nem imagina que desde cedo ele já dava indícios de ser um empreendedor. Com 9 anos de idade eu já comecei a empreender no negócio alimentício que foi vendendo geladinho. Pessoas compram carros. Quantos carros as pessoas compram na vida? Tem pessoas que não compram nenhum carro, passa a vida inteira e não compram nenhum carro. Pessoas que trocam de carro todo ano e pessoas que compram um carro só na vida. Agora, alimentação, no mínimo, 3 refeições por dia, todo habitante mundial faz 3 refeições por dia. Então você tem no mínimo 3 oportunidades de venda por pessoa, por habitante do mundo, por dia. As chances são muito grandes de você vender e ter sucesso no negócio. Foi isso que eu pensei. Ainda muito jovem, trabalhou em um restaurante, se encantou com a gastronomia antes mesmo de entrar para a faculdade, estudou francês e foi ganhar experiência na França e em outros países. Tudo parecia favorável para o André voltar ao Brasil e finalmente realizar o grande sonho. Mas ele encontrou algumas dificuldades pelo caminho. Mas eu estava numa situação financeira difícil. Eu tinha trabalhado para vários lugares e por motivo religioso eu não ia mais trabalhar de sábado. E aí eu vi uma barreira muito grande para um chefe de cozinha não trabalhar de sábado. E aí eu comecei a querer empreender. E aí comecei a fazer alimentação para entregar, pratos congelados, encomendas. E aí isso foi começando a crescer e eu falei, vou montar um restaurante. E para ter um diferencial, ele conta que pensou nas próprias necessidades. Eu falei, poxa, eu não consumo mais bebida alcoólica e não tem um ambiente legal para eu frequentar. Eu vou atingir esse público. Boa parte dos empreendedores de sucesso, inclusive, eles começam empreendendo a partir das próprias necessidades. Eles identificam o que eles mesmos não têm no mercado e começam a oferecer para os outros, sabendo que há mais pessoas, além deles, que também estão precisando daquele serviço, daquele produto. É nesse ambiente despojado e criativo que o André Berti se tornou o maior vendedor de cerveja sem álcool do mundo. Localizado na Vila Mariana, São Paulo, o Jazz Resto e Burgers oferece também lanches veganos e outras opções surpreendentes de alimentos saborosos e saudáveis.
É em meio a uma das maiores crises políticas e econômicas da história brasileira que muita gente tenta sobreviver enquanto enfrenta os altos índices de desemprego no país. Mas se você já ouviu falar que a necessidade faz a oportunidade, vai entender um dos motivos pelos quais é nesse cenário que muitos acabam abrindo o próprio negócio. Uma tendência conhecida como empreendedorismo por necessidade. Segundo dados da Receita Federal, desde o período pré-crise em 2014, o índice de microempreendedores individuais, conhecidos como MEIs, cresceu quase 70%, enquanto em agosto de 2014 os números apontavam pouco mais de 4 milhões de MEIs cadastrados. Neste ano, os registros já passam de 7 milhões. De acordo com um relatório global realizado em parceria com o Sebrae, 74% dos empreendedores abriram o próprio negócio porque enxergaram nichos de mercado ainda não explorados. E amanhã aqui no NT Sul você vai ver que na arte de empreender, em meio ao desemprego, quem tem um dinheirinho guardado tem investido em seu próprio negócio. Mas é preciso muito planejamento. É amanhã, a partir do meio-dia. Agora vamos à previsão do tempo para este início de semana. Muito calor por aqui, viu? Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 36 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 25 e 30 graus. Já na quarta-feira, o dia terá sol com muitas nuvens pela manhã. Aberturas de sol durante a tarde com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar muito quente persiste sobre o Rio Grande do Sul neste começo de semana. O sol aparece em todo o estado acompanhado de nuvens. A segunda-feira será mais uma jornada típica do auge do verão, com intenso calor no período da tarde. Uma frente fria associada a um ciclone alcança o Rio Grande do Sul. Fortes rajadas de vento norte, quente e seco, podem ocorrer no estado e causar transtornos em algumas cidades nesta segunda-feira. Na sequência, são esperados temporais em diversas regiões, que poderão ser muito fortes e com alto risco de danos. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 35 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. E em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 33. Meio-dia e 43 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, viu? E compartilhe o ao vivo de hoje e também todas as nossas reportagens que são postadas lá em facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu mandar um alô aqui para o Nilson Antônio Vaz. Ele está ligadinho nas notícias, ele está no bairro Tibiriçá. Parabéns pelo programa, ele está dando aqui. Muito obrigada pelo carinho, viu, Nilson? Leane Melo, Janice da Silva, Vlad Schirmer, Dinara Borba Noronha também estão conosco aqui, curtindo a nossa página, mandando um olá pra gente aqui em facebook.com/TV Cachoeira. O pessoal também está ligadinho aqui no nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anote aí direitinho, deixe cadastrado, sempre manda com nome e sobrenome pra gente, de onde você é, para que a gente possa interagir com você, viu? A Ana Vitória Teixeira Aires, somos do bairro Santo Antônio, estamos sempre ligados. Manda um beijo para Leomar Cardoso Aires e Daniela Teixeira dos Santos. Então, um beijo grande aí para toda essa família. Obrigada pela mensagem e pela companhia, viu? Cleonice de Itapeva, em São Paulo, também está ligadinha aqui conosco, muito obrigada. Carla Souza, do bairro Noêmia, também está conosco. Deixa eu ver quem mais. Cláudio Machado e o filho Guilherme, um abraço, obrigada pelas mensagens, viu? Simone Dias, aqui do centro de Cachoeira do Sul, obrigada pela mensagem. Tem uma pessoa me dando um bom dia aqui, sempre manda nome e sobrenome para que eu possa interagir com você, viu?
Mas muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelas mensagens. Vamos às oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul. Vamos lá. Fique atento às vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro mecânico, uma vaga. Uma vaga para operador de máquina a plasma. Uma vaga para torneiro CNC. Mecânico, uma vaga. Promotor de vendas, uma vaga. Uma vaga para auxiliar de loja. E uma vaga para operador de negócios. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414. Estas informações também estão disponíveis em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. Os vereadores de Cachoeira do Sul vão apreciar, na sessão de hoje à tarde, um requerimento para a contratação de mais 30 assessores parlamentares. A proposta é do vereador Noeli Castelo, do PSB. O vereador Castelo e seu assessor Alessandro Ferroni são os campeões em despesa da Câmara de Cachoeira do Sul. São quase R$27 mil em diárias, gastas em 22 meses de mandato. O requerimento número 578/2018, apresentado pelo vereador Castelo, sugere a contratação de mais 30 assessores parlamentares para atender os vereadores. Curiosamente, apenas um dia após o protocolo do edil, o documento foi excluído do sistema da Câmara e foi substituído pelo requerimento número 582/2018, que prevê a criação dos cargos, mas já sem a quantidade solicitada no documento anterior. Nossa reportagem ouviu o presidente da Câmara sobre o assunto. Ele confirma a existência do documento e a solicitação de Castelo para a criação dos 30 cargos. A gente está observando, a gente recebeu e está na pauta para a sessão de logo mais essa questão desse requerimento dele, em que ele sugere a contratação desse servidor. Primeiro, para a criação de cargos precisa de lei. A lei precisa ser proposta, discutida e votada. No segundo momento, a estrutura física da Câmara é incompatível com sequer a metade desses novos servidores, se é que realmente vai existir. Agora, eu acho irrazoável, eu acho desproporcional que haja mais 2 assessores, mas isso é opinião minha. Se por acaso houver a proposta de lei dele nesse sentido, eu acabei de dizer que para a criação de cargo precisa de lei, o meu voto de antemão já é contrário por entender que é incompatível com a dinâmica do trabalho que existam mais 2 assessores por vereador. É claro que existem câmaras aí, Rio Grande afora, que é uma realidade completamente diferente da nossa. O nome do vereador Castelo e de seu assessor parlamentar, Alessandro Ferroni, está envolvido também no caso das diárias da Câmara. A questão veio à tona quando o presidente do Democratas de Cachoeira do Sul, Carlos Aguiar, obteve, mediante solicitação ao Ministério Público, cópia do levantamento de gastos dos vereadores com diárias. O documento aponta que somente entre janeiro e setembro de 2018, os vereadores gastaram R$ 46.438,75. Porém, os edis comprovaram, através de notas fiscais, gastos de apenas R$ 8.121,86, restando R$ 38.316,89, que ficaram com os vereadores e nenhuma justificativa foi apresentada para o uso dos recursos, e nem mesmo esses valores foram devolvidos aos cofres do Legislativo. Isso significa que 82,51% do que os vereadores gastaram ficou sem justificativa. O vereador Noeli Castelo e seu assessor gastaram em 22 meses de mandato R$ 26.710,50, numa média de R$ 1.215 por mês. Apenas nos primeiros 9 meses deste ano foram gastos pela dupla R$ 15.900. O presidente da Câmara se pronunciou sobre o assunto. O
processo de pedido, de usufruto, né, de usufruir e de prestação de conta das diárias é todo regrado por resoluções aqui da casa. Existe toda uma sistemática que trata desde como pedir, a documentação para pedir a diária, para justificar o deslocamento e também, estando lá, a documentação que ele precisa pegar lá, certo? No compromisso, no agendamento, para depois retornar, no retorno dele à casa, a Cachoeira do Sul, haver uma prestação de contas desse recurso que foi dispensado a título de diária. Não é um benefício indenizatório, existe um valor fixo, certo? Então, o vereador, o assessor, ele tem liberalidade quanto ao que consome, ao que gasta e como gasta lá na agenda. Noronha foi questionado por nossa reportagem se entende ser um abuso por parte do vereador gastar vultuosos valores em diárias. Eu não posso entender que seja algum tipo de abuso, porque eu não tenho ingerência sobre o trabalho do vereador. Se ele tem a necessidade de se deslocar para o exercício do mandato dele, com agendas, com compromissos, dessa ou daquela linha de atuação do trabalho dele, eu acho que cabe mais ao eleitor determinar se esse trabalho, se essas viagens realmente resulta em benefício para a população. É claro, eu não me afasto da minha responsabilidade enquanto ordenador de despesa, certo? Já estive me aconselhando com o Tribunal de Contas do Estado a respeito disso. Semana passada eles estiveram aqui. Essa pilha de processos, nós prestamos contas a eles dos expedientes aqui da Câmara e eu entrei nessa questão das diárias a partir do que a gente observa, o valor das diárias, de que forma a gente poderia organizar melhor isso aí, certo? E fui aconselhado pela Corte de Contas a não estabelecer a questão de indenizações. A minha ideia era retribuir somente aquilo que fosse gasto, efetivamente gasto, porque é uma indenização, acaba sendo uma indenização. E fui aconselhado a não fazer isso, porque nas cidades onde foi implementado esse mecanismo, deu motivo, deu razão para uma série de irregularidades, até de ordem criminal. O presidente também foi questionado se entende ser imoral os vereadores ficarem com as sobras, mesmo não sendo utilizadas. Muito embora exista esse enfrentamento, essa comparação entre o que efetivamente é gasto com aquilo que é dispensado, nós temos a consciência tranquila de que estamos fazendo a coisa certa do ponto de vista legal e volto mais uma vez a dizer, a questão da moralidade, a questão do mérito do trabalho, nós temos que deixar para o eleitor analisar, para o eleitor fazer a sua análise a respeito dessa questão sobre o que realmente é gasto e o que realmente é lançado. Nossa reportagem procurou o vereador Castelo para ouvi-lo quanto aos seus gastos com diárias e também quanto à sua proposta de criação de mais 30 cargos de assessoramento para os vereadores. Ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Um verdadeiro absurdo, uma aberração. Em época de economia, nós esperamos que os nossos vereadores cachoeirenses apreciem com bom senso esse tipo de requerimento, não é mesmo? Porque não dá. E você, cachoeirense, você pode participar da sessão, que é aberta ao público, claro, a partir das 2 da tarde hoje, pressionar para que esse tipo de requerimento absurdo não seja aprovado. Bom, agora 12h53, nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã a partir do 12h. Até lá!